Buenas, salve senhores, sejam bem-vindos ao canal da EAD Aviação. Hoje a gente está começando uma série por aqui com aulas completas do piloto privado, aulas que você vai levar aí para sua caminhada, você vai usar muito durante a sua trajetória toda na aviação, desde o curso teórico, prova da ANAC, parte prática também. Essa aula de hoje que eu separei para vocês é bem prática, então já vou pedindo para você deixar o seu comentário, inclusive com sugestões para as próximas aulas aí, o que você acha legal, o que você quer saber, que a gente vai começar a trazer aqui nesse novo projeto para esse canal, essas aulas completas. Então, hoje o que eu preparei para vocês foi a aulinha sobre decolagem e a gente começa a partir de agora, tá? Então, essa é uma aula que geralmente está dentro do conteúdo de teoria de voo, da disciplina de teoria de voo, então vamos direto para ela. É o seguinte, a gente vai falar aqui hoje especificamente sobre a manobra de decolagem, como ela acontece e alguns parâmetros que vocês já estão vendo aí na tela, tá? Então a gente começa por falar o que é a decolagem. Obviamente vou deixar algumas imagens aí na tela para vocês, né? Mas seria aquela etapa onde eu vou, falando de avião, acelerar a minha aeronave, né? O avião ele precisa ter uma velocidade de deslocamento horizontal para que ele consiga gerar o que a gente chama de vento relativo. O vento relativo é basicamente um vento que sopra em sentido oposto ao corpo. Então eu tenho meu avião se deslocando para uma determinada região e esse deslocamento faz com que a massa de ar que está aqui comece a impactar no sentido oposto aqui contra a minha aeronave, passando especialmente pelos aerofólios, que são as partes que produzem força útil para o avião, e gerando a nossa reação, gerando aqui na minha asa a força de sustentação, que a gente fala inclusive lá com mais cuidado ali dentro do curso, ali na aula de forças aerodinâmicas, fala de sustentação, de arrasto. Ela não é simplesmente só sustentação, a gente tem o arrasto também, mas como a gente hoje está focando na decolagem, a gente está falando dessa força de sustentação, que é a força que vai brigar aqui com o peso e vai jogar a minha aeronave nessa manobra inicial para cima, né? Então, quando a gente fala de decolagem, toda a aeronave possui, primeiro, uma velocidade de stall, que é a menor velocidade que a aeronave consegue manter para se manter voando horizontalmente. Então, obviamente, eu preciso atingir pelo menos a velocidade de stall para ter condições de manter essa aeronave voando. E aí, nós vamos atingir, então, um pouco depois da velocidade de stall, o que nós chamamos de velocidade de rotação, abreviada por VR. Se você é um pouco mais ligado na aviação, em procedimentos, em vídeos por aí, é bem possível que você já tenha visto uma decolagem de uma aeronave, um piloto cantando para o outro na hora da corrida de decolagem V1, primeiro, que seria V1, e depois rotate, que seria rodar, rotação, que seria o momento em que a aeronave atingiu a velocidade de rotação, que é o nosso primeiro tópico de hoje. O que é a velocidade de rotação? Uma determinada velocidade. Em aeronaves maiores, essa velocidade ela é calculada ali com algumas margens, porque depende de fatores externos como temperatura, pressão, até contaminação da pista. Contaminação da pista, quando a gente fala, no caso do Brasil, pista molhada, pista suja por algum componente, poderia ser neve também, né? A gente leva isso em consideração, o peso da aeronave também, e isso pode abrir uma margem muito grande para essas velocidades para aeronaves maiores. Para aeronaves menores, existe essa margem também, mas é bem pequenininha. Então, num dia eu decolo com 55, no outro dia eu decolo com 58, no outro dia eu decolo com 60 nós. Num avião maior, de maior performance, mais pesado, essa velocidade já muda muito. Num dia eu decolo com 120, no outro dia eu tenho que decolar com 150 nós. Então, uma velocidade de 30 nós já é muita coisa. Mas o fato é que essa velocidade de rotação é uma velocidade calculada em torno de 120 até 130% da velocidade de stall. Então toda aeronave tem a sua velocidade de stall e depende, a velocidade de stall também é variável, né? Mas isso é outro ponto. Mas
essa velocidade de rotação é uma velocidade baseada na velocidade de stall. É uma velocidade onde a aeronave vai ter capacidade de gerar a rotação. E chama-se rotação justamente porque o piloto vai pegar o manche e cabrar. E no que eu cabro o manche, eu vou fazer com que o meu profundor, deixa eu fazer meu desenhozinho aqui, ó. Porque então, ó, quando esse profundor se desloca para cima, aqui, ó, o ar vai bater, vai ser direcionado para cima e o que vai rolar é uma reação. Essa reação é para baixo, sentido oposto. Só que como a gente está nesse efeito de gangorra, um esforço para baixo aqui na cauda vai fazer com que o nariz suba. Então causa esse movimento de rotação, até por isso esse nome. Então a gente vai ter esse primeiro movimento de rodar a aeronave baseado na velocidade de rotação em torno de 120 a 130% da velocidade de stall. Falando matematicamente para vocês, muitas vezes a gente pode ver questões ali sobre calcular a velocidade de rotação, a VR, né? E até em alguns casos a ANAC pode te dar algumas situações. Por exemplo, ele te fala assim, olha, a velocidade de stall de uma aeronave é de 70 nós. Portanto, a VR será atingida ou a aeronave deverá ser rodada na seguinte velocidade. Vou ensinar para vocês aqui uma matemáticazinha básica, eu sei que muitos de vocês podem já saber isso aí, mas quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando em uma quantidade por 100, né? Por cento, né? Então, quando a gente fala 120%, quer dizer que eu tenho uma quantidade a mais do que o 100, que seria o 100%, que é um inteiro, né? Então, uma forma de representar isso aqui também é com o número inteiro 1,2 e, respectivamente, aqui 1,3. O que eu quero dizer com isso? Esse fator você pode multiplicar direto para facilitar a sua conta. Então, por exemplo, olha só, vamos fazer dois tipos de matemática. Se a minha aeronave, vamos considerar esse 120% aqui, ó. Se a minha aeronave, ela decola com, a velocidade de stall é de 70 nós, então nós vamos dizer assim, ó, 70 nós equivale a 100% da minha velocidade. Então, isso seria a minha velocidade de stall, quer dizer, a minha velocidade de stall total, tá? Então, velocidade de stall, 100% da minha velocidade, ou seja, a velocidade de stall, o total dela, o 100% dela, equivale a 70 nós. Então, quanto seria 120%? Então, aqui eu colocaria o X e faria a regra de 3, vou fazer aqui na calculadora para vocês. Se eu fizer 120 vezes 70, a regrinha de 3 bem fácil, né? Dividido por 100, aí nós vamos obter 84. Então, 84 nós equivale... Vou tentar deixar esse cálculo na calculadora para vocês na tela também. 84 nós equivale à minha velocidade de rotação. Ou seja, em uma determinada aeronave cuja velocidade de stall em dado momento é 70 nós, ela deverá rodar a pelo menos 84 nós. Seria uma velocidade ideal para que eu fizesse a minha decolagem, para fazer a minha manobra de rotação, tá? Só que lembra do fator que eu falei? Você, para não ter que fazer essa conta toda, você pode simplesmente, olha só na calculadora, eu vou deixar na tela para vocês. Se eu pegar 70 e multiplicar por 1,2, que equivale ao 120, vai dar o mesmo, ó, 70 vezes 1,2 vão dar os mesmos 84 nós, porque 1,2 é exatamente o mesmo que 120%, é 1 inteiro e 0,2 a mais, né? Então 20% a mais, tá? Então fica essa dica aí. O que quer me dizer então que nessa dada condição, vamos limpar aqui um pouco, ó, para essa dada condição, a minha decolagem para essa aeronave, cuja velocidade de stall é de 70 nós, o ideal seria rodá-la, decolar em torno de 84 até a margem de, vamos colocar aqui 1,3 agora vezes 70 até 91. Então essa aqui seria a minha velocidade de rotação. Não mais, não menos, tá? Então isso aqui é uma operação padrão
a gente gira em torno disso, porque se eu começo a aumentar demais, aí eu começo a ter outros problemas técnicos ali com a decolagem, a aeronave começa a ficar muito leve, pode começar a bater na superfície, e antes disso, obviamente, estou abaixo da velocidade recomendada para rodar a minha aeronave, mas está descrito para vocês o que é a velocidade de rotação, a VR, e assim que se calcula a VR em cima da velocidade de stall. Combinado? Às vezes a ANAC pode colocar para vocês, falando de perguntinha de ANAC, ó, ela pode falar para vocês a mesma situação. Olha, uma aeronave tem velocidade de stall de 70 nós, portanto deverá rodar com... Aí olha, cuidado com as alternativas. Ela pode colocar na alfa, por exemplo, 70 nós, tá? Que muito aluno pode achar, não, se a velocidade mínima dela, ela pode decolar com essa velocidade. A Bravo, ele pode colocar aqui algo um pouco maior, como 77 nós, e a ANAC sempre dá essas boas margens de erro aqui, tá? Na Charlie, ele poderia colocar os 84 nós, tá? E na Delta, ele poderia colocar aqui para você, sei lá, 95 nós. Então, claramente, a minha resposta correta seria 84. Você poderia falar, pô, Dantas, e não poderia ser 91? Poderia, mas nesse caso fica claro que ele usou como referência os 120% de velocidade em cima da velocidade de stall, tá? Então fiquem ligados com isso aí. Fechou? Se tiverem dúvidas, não hesitem em deixar o comentário, inclusive aí, porque a gente vai respondendo aí tudo que vocês deixarem, ficando de olho aí e até de repente desenvolvendo novas aulas em cima do que vocês comentarem. Combinado? Bom, dito isso sobre a velocidade de rotação, sobre como a gente decola a aeronave, a manobra basicamente consiste em acelerar até a velocidade de rotação e então cabrar o manche. A partir daí, nós vamos agora falar de fatores que ajudam, auxiliam para a decolagem, para a manobra de decolagem. Fechou? E esses fatores são, primeiro, vento de proa. Vento de proa, ele é um fator que favorece a operação de decolagem. Por quê? Quando a gente tem Opa, peraí que essa pista minha aqui ficou bem torta. Mas vamos lá. Suponhamos que eu tenho essa pista aqui e a minha aeronave está correndo neste sentido. E de novo, pensa comigo. A velocidade de stall dessa aeronave é, vamos supor, aqueles 70 nós. Vamos supor que eu preciso acelerar então até os 84. Essa é a minha velocidade de rotação conforme a gente calculou, né? Se eu estou em... Isso cai muito em prova, tá? Se eu estou em uma condição sem vento, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar de 84 nós de velocidade para atingir a velocidade de rotação. Preciso de 84 de velocidade no meu velocímetro, marcando ali 84 e atingir essa velocidade que é a VR. Isso quer dizer que eu vou estar... Eu quero que você pense o seguinte comigo. Vamos fazer um exercício mental aqui. Pensa que você está no seu carro e você coloca a mão para fora a 50 km por hora. Depois você põe a mão para fora a 80 km por hora. Por fim, você põe a mão para fora a 120 km por hora. Você concorda que a 120, a quantidade de vento, a massa de ar que está batendo, o que nós chamamos de vento relativo, é muito maior? É o mesmo que acontece com a aeronave. Então, em uma condição sem vento, eu preciso acelerar até 84 nós para que exista uma quantidade de massa de ar aqui, 84 nós de massa de ar impactando contra a minha aeronave para produzir a minha força de sustentação. Tá? Só que agora, olha só, imagine agora em uma condição que a minha aeronave está parada, porém eu tenho um vento de proa, um vento da natureza, ou seja, a natureza está me favorecendo com vento de proa. O que é um vento de proa? O vento que vem no meu nariz, né? Então eu tenho um vento que vem aqui e esse vento tem 10 nós. O que isso quer dizer? Que o avião parado em solo já vai ter uma quantidade de massa de ar passando pela asa e ativando um pouquinho de sustentação, que é o vento atmosférico, o vento real, o vento, nós chamamos de vento absoluto, o vento da atmosfera, vento de proa nesse caso. Isso quer dizer que a aeronave vai precisar começar a correr
só que ela já tem 10 nós de vento da natureza passando pela asa, gerando uma forcinha. Então essa aeronave precisaria correr até a velocidade de 74 nós. Porque 74 nós que a aeronave corre e vai gerar 74 nós de massa de vento relativo, mais 10 de vento absoluto, que é o vento da atmosfera, já vai chegar nos 84 de vento passando aqui em cima da asa e gerando a sustentação que essa aeronave precisa para rodar. Por isso, o vento de proa favorece uma operação de decolagem, porque ele faz com que a aeronave tenha um ganho de performance natural. Tal qual, se eu falo de um vento de cauda, isso é ruim para uma operação, porque seria exatamente o contrário. Pensa agora que eu vou decolar dessa mesma pista, do mesmo momento, da mesma hora, só que agora o vento está aqui do mesmo jeito, o vento de 10 nós, só que agora eu resolvi ir a favor desse vento. Então o que acontece? Essa aeronave ainda precisa atingir os 84 nós para conseguir decolar. Então, olha que louco. Ela começa a correr, atinge 84 nós de velocidade. Só que nessa hora que ela está com 84 nós de velocidade, o que isso quer dizer? Presta atenção comigo. Eu tenho uma massa de ar de 84 nós vindo. Só que quando chega aqui, eu tenho 10 nós de atmosfera brigando contra. Então tá bloqueando esses 84 nós em 10 nós. Isso, obviamente, tá, pessoal, falando em um vento perfeito, né, cravado ali, né? Outros ventos podem decompor essa força, se não for exatamente cravado. Mas só para fins de estudo aqui, né? O vento decomposto a gente vê lá em navegação. Mas, o que isso quer dizer? Que nessa situação, na verdade, eu precisaria acelerar até 94. Para eu atingir 94 nós de corrida, obviamente eu precisaria correr por mais tempo, mais quantidade de pista, e por isso eu teria uma performance reduzida. Entendeu? Então, o vento de proa, ele favorece a operação, tal qual o vento de cauda atrapalha. Não quer dizer que a gente não pode decolar. Isso é uma dúvida também, isso aqui falando agora com quem é mais leigo, tá começando, a gente fala, não, às vezes eu já passei por muitas situações dessa, onde eu divulgava uma situação onde a aeronave decolava, sei lá, o vento estava aqui e a aeronave decolava aqui, ou seja, a favor do vento. E chovia de comentário de leigo falando assim, não, isso aí é fake, porque o vento está a favor da aeronave, não se opera assim. Não é assim que funciona. O vento é um dos fatores, um vento de proa, que favorece a decolagem. Portanto, sempre que for possível, sempre que for viável aproveitar esse vento, nós o faremos, quase sempre decolaremos, mas não é uma regra, é só um fator que favorece uma operação. Tá? Mas se tiver outros fatores que impliquem em decolar a favor do vento, tudo bem. Aí o piloto precisa ficar ligado que ele vai ter uma perda de performance, vai consumir mais pista, tem que tomar mais cuidado a mais, de acelerar mais, né? Porque eu tenho esse vento justamente me atrapalhando. Fechou? Pois bem, vamos agora para os próximos fatores. Vamos falar agora de... tô conferindo, já pensou se o microfone está desligado? Eu tô falando esse tempo todo aqui. Vamos falar agora de fatores que favorecem a densidade do ar. Vamos lá em meteorologia para falar de altitude, ar seco e eu vou além. Temperatura, que não está aqui, tá? O que é densidade do ar? Densidade é a quantidade de volume de ar, de moléculas de ar em um dado espaço, em um dado volume. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa e essa caixa tem 3 moléculas de ar. Eu tenho a mesma caixa e essas moléculas de ar estão aqui também, mas olha só o que aconteceu. Opa! Então aqui elas estão ocupando um volume menor, aqui elas estão ocupando um volume maior. Então quer dizer que a densidade aqui está maior. Ó. Onde isso vai no fim das contas? Onde eu quero chegar com essa questão da densidade? O avião ele se alimenta de ar. A performance depende completamente do ar, seja o motor,
que respira o ar para misturar o oxigênio, né, para respirar o oxigênio do ar, misturar com combustível e gerar potência, seja o ar que passa na asa, que a gente acabou de falar. Passa no nosso aerofólio e gera sustentação. Tá? Agora pensa, se eu tenho um ar mais denso, quando esse volume vier aqui, ó, eu vou ter 3 moléculas de ar juntas, passando e trabalhando pela minha asa. Se eu tivesse aqui esse segundo volume, 1, 2, 3, ó, só uma molécula ia passar aqui trabalhando a asa. Então o que eu quero dizer para vocês, que é para vocês memorizarem sempre, eu preciso de alta densidade. Quanto mais denso, mais compacto tiver, mais ar em menos espaço, melhor. E quais são fatores que tornam o ar mais denso? Primeiro fator, ar seco. O que isso quer dizer? Se o ar está úmido, tem um nevoeiro, está chovendo, ar úmido, alta umidade, esse ar ele é menos denso do que o ar seco. O que isso quer dizer? Tem menos moléculas de ar em um dado espaço. O ar seco ele é composto de nitrogênio, oxigênio e outros gases. O ar úmido entra o H2O no meio disso e, como é um volume, esses outros caras, nitrogênio e oxigênio, saem um pouco. Então esse ar fica menos denso, porque o peso molecular dos componentes ali é alterado. Eu não vou entrar muito nesse critério agora, mas o peso molecular do hidrogênio, do H2O ali, né, como um todo, que é a água, quando tem umidade, ele é um peso molecular menor do que o do ar seco, que é nitrogênio e oxigênio, que são moléculas que pesam mais. Então, ocupam ali eu tenho mais densidade por natureza nessa molécula. Então, o ar seco é mais denso que o ar úmido. Isso é um erro normal do senso comum achar o contrário. Você fala assim, o que pesa? O termo não é pesar, mas eu vou falar pesar só para ficar fácil. O que pesa mais, o ar úmido ou o ar seco? Todo mundo que nunca estudou, que não sabe um pouco disso aqui, inclusive eu lá na MEP, todo mundo cai nessa. Vai falar, pô, o ar úmido deve ser mais pesado, deve ser mais denso. A gente pensa em água, então tem uma água, a água pesa, né? Mas não é. Tá? O peso das moléculas, o hidrogênio pesa muito pouco. Então, quando a água entra e tem H2O, ela acaba, se eu comparar o ar seco com o ar úmido, o ar seco tem uma densidade muito maior. Portanto, densidade alta é bom. Então, o ar seco favorece a operação. Por isso, vocês vão ouvir falar muito na vida de vocês, muito melhor. Vocês são brasileiros, né? Região amazônica, é muito úmido, é horrível para voar. Quando eu tenho um nevoeiro, isso é a pergunta de Anak, inclusive, é horrível para voar, porque não somente o nevoeiro restringe a visibilidade, mas ele tira a performance, porque o nevoeiro é um fenômeno que rola com 100% de umidade do ar. Então, a performance cai, porque a umidade está alta, eu perco oxigênio daquela quantidade de ar e perco o peso molecular, perco a densidade. Tá? Agora vamos falar de temperatura. Ar frio ou ar quente? Quando o ar está frio, as moléculas juntam, então elas ficam mais juntinhas, acontece isso aqui, ó. O ar fica mais denso. Quando o ar é quente, as moléculas espalham e a densidade diminui, tá? Então, porque densidade na física basicamente é massa sobre volume. O ar seco mexe com isso aqui, ó. O ar mais seco torna maior massa, por causa da massa das moléculas, né? Então, o ar seco faz com que a densidade seja maior, porque a massa é maior. O ar frio faz com que as moléculas diminuam o volume. E aí, como é inversamente proporcional, aumenta aqui também. Então, vocês vão ouvir falar muito a vida inteira, já guarda isso. Melhor condição para voo, o ar tem que estar frio e seco. Frio e seco. Quente e úmido é o pior. E tem gente que confunde também frio com úmido, né? Não tem nada a ver. Frio e quente é temperatura. Você pode estar lá em Manaus e está super quente, né? E pode estar úmido, né? Você pode estar lá em Manaus, umidade alta e muito quente. Como você pode estar em Brasília, umidade baixa, próximo de zero, deserto, e muito quente também, né? Então,
Temperatura é uma coisa, umidade é outra, tá? Então o ar tem que estar seco e frio, melhores condições possíveis para performance, porque ar seco e frio geram densidade alta. Sabe outra coisa que gera densidade alta? Quando eu estou mais baixo, perto do solo, em regiões onde a elevação é baixa. Então, se eu comparar, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, no Rio de Janeiro estamos no nível do mar. Em São Paulo estamos mais elevados, 2.500 pés. Então, lá em cima, por natureza da atmosfera, tem menos ar. Então, quanto maior a elevação, menor a densidade. Ruim. Então, estando mais baixo, é melhor para a decolagem. Combinado? Então, aqui nós falamos dos fatores que relacionam com a densidade, que são ar seco, baixa temperatura e baixa altitude. Fatores que aumentam a densidade. Vamos aqui agora falar da pista em declive. Essa aqui é bem intuitiva, nós chamamos isso também de gradiente negativo. Todas as pistas elas não são planas, né? Não dá para ter uma pista de 2 km plana. Não sei que eu planasse, mas isso não é viável. Então as pistas é normal que quando você alinha, quando vocês forem voar aí, e vocês, espero que todos estão me assistindo um dia vão voar aí na cabine de comando aí, então está profetizado e você curta aí, comenta aí se você acredita nisso também. Hora que alinha na pista, você vai ver o horizonte da pista e você vê que a pista ela desce, dali ela sobe, fica mais alta e você nem consegue enxergar o final da pista nessa hora que ela fica mais alta. E aí às vezes ela pode descer de novo e pronto. Essa diferença entre essa cabeceira, a elevação dessa cabeceira e a elevação dessa cabeceira, que se eu fizer uma linha reta aqui, ó, ficou claro que essa pista ela é uma pista em declive. Se eu fosse fazer aqui o perfil da pista, ela vinha de cima para baixo. Então é uma pista em descida no fim das contas. Obviamente considerando esse sentido, né? Se eu vier no sentido contrário, ela é uma pista em aclive, em subida. A pista em declive, ela favorece uma operação de decolagem, claro, porque eu estou indo em ladeira abaixo. Isso faz o avião embalar, isso faz o avião ganhar performance mais rápido. Pista em aclive é bom para pouso, já pensou aí, ó? Porque eu estou subindo, eu estou brigando com a gravidade ali, né? E isso ajuda a aeronave parar mais facilmente. Mas como para decolar eu quero não parar e sim acelerar, pista em declive, nós chamamos também de gradiente ou slope negativo, ok? Por fim, o último dos nossos parâmetros é o flap. Flap é o dispositivo hipersustentador que faz com que a minha asa ela aumente o seu coeficiente de sustentação. Então ele vai fazer isto aqui e vai causar um deslocamento mais agressivo do ar para baixo, gerando um aumento pela terceira lei de Newton, reação. Desloca o ar para baixo, uma reação muito grande para cima. Então é uma placa que desce e faz com que o ar seja mais deslocado para baixo, consequentemente haja reação para cima. Isso faz com que eu ganhe coeficiente de sustentação, que é um termo mais técnico que a gente vai falar em outra aula, e esse coeficiente de sustentação a mais faz até com que a velocidade de stall diminua, ou seja, eu consigo operar em velocidades cada vez mais baixas, decolar com velocidades mais baixas, pousar com velocidades mais baixas, e isso obviamente faz eu conseguir decolar mais facilmente, por isso o emprego dos flaps, ok? Por fim, pessoal, vamos falar aqui dos aviões convencionais que levantam a cauda para reduzir o ângulo de ataque e o arrasto. Então aqui eu tenho um exemplo. Avião convencional é quando eu tenho essa bequilha, que é essa rodinha aqui atrás, e o avião fica nesse perfil aqui com o nariz para cima, ó, tá? E esse tipo de aeronave, obviamente, quando eu começo a correr, o vento vai vir aqui da frente, o vento relativo. Isso faz com que eu tenha um grande ângulo de ataque, que é o ângulo entre a corda, que é a linha da asa, e o vento. Grande ângulo de ataque. Consequentemente, muito arrasto. Ângulo de ataque elevado igual grande arrasto. Então a gente também vê na parte de forças aerodinâmicas. Então, uma das coisas que acontece com o avião convencional quando ele começa a sua manobra de decolagem é que ele vai baixar a cauda. Perdão, baixar o nariz, né? Levantar a cauda para colocar o nariz alinhado, reduzindo o ângulo de ataque e o arrasto. Então, olha só, vamos lá? Pronto. Agora a gente consegue ver que
essa aeronave levantou a cauda, consequentemente o ângulo de ataque diminuiu, aquele ângulo de ataque que era grande agora diminuiu, e eu vou ter uma redução do arrasto que facilita a minha decolagem, a minha corrida por si só. E aí o piloto, por fim, cabra também, né, para poder ganhar mais ângulo de ataque, ganhar sustentação na hora que atinge a velocidade de rotação e sair do solo, ok? Então, senhores, eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Não esqueçam de deixar os comentários aí pra gente. A gente tá começando essa série. Fala aí se você curtiu. Já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre que a gente postar algum conteúdo aqui no canal. Isso aqui é um conteúdo adicional, um novo projeto da EAD. Lembrando, toda quarta-feira a gente tem aula ao vivo aqui no canal da EAD. Então já se inscreve, vem fazer parte desse time que não para de crescer. Deixa a sua sugestão para a próxima aula e eu te vejo lá nela, ok? Aquele abraço, bom descanso daí, aqui o Comandante Dantas na escuta.